Qual é a diferença do poço artesiano para o semi-artesiano? Na prática, sem mimimi e sem regrinha, é de onde vem a água e como é feita a perfuração de cada um deles. Imagine que o planeta Terra ele é uma bola de pedra, ele é uma pedra, tá? Irregular. E agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar barro, terra, areia, argila e cobrir ele assim, ó, como se fosse igual você faz uma coxinha, assim, uma massa em volta. Se você fazer um furo nesse barro, terra, areia, e vai chegar onde? Vai chegar na rocha, vai chegar lá no meio, não vai? Cada lugar da pedra vai dar uma profundidade diferente. Por quê? Porque ela não é uma pedra perfeita, ela é uma pedra irregular, não é um formato de bola, é uma pedra irregular, tá? Então cada lugar vai ter uma profundidade diferente. Tem lugares que esse barro vai estar uma casquinha fininha, aí é lugares que poço dá 10 metros. E tem lugares que é mais fundo, que você vai furar mais e vai dar 200 metros. Mas a característica do semi-artesiano é justamente essa, é a perfuração feita no barro, na areia, na argila, até chegar na rocha. E a água é pega da onde? Desse material, ele está encharcado. Poço é como você fizesse um dreno, você vai drenar a água do lençol freático. Por quê? Porque esse barro, argila, terra, areia está encharcado. E quando se desce o cano dentro do buraco, esse cano tem cortes laterais, feito na serrinha, na maquita, enfim, é por ali que vai entrar água. Como é feito o semi-artesiano? Com qual máquina é feito? É com máquina rotativa, por isso que tem muitas pessoas furando poço até com perfurador de solo. Fica um serviço bacana? Não, não fica. Fica a mesma coisa? Não, não fica. Para o cliente final não fica e para quem vai fazer também sofre bastante. Mas dá para fazer. Mas basicamente é a broca girando, né, deslocando o barro, e na hora que tem que tirar esse barro, essa sujeira do buraco, é tirado com água. É a água que é injetada lá com força e ela sai pelo buraco, né, vai transportando aquele material para fora. Porque se você está furando, esse material tem que sair. Então é com a água que é injetada lá na ponta da broca que vai saindo, tá? Então isso é o semi-artesiano. Você percebeu que a água é do barro, da areia e a máquina é trabalhada desse jeito. Agora vamos ao artesiano. O artesiano é o seguinte, você vai fazer a mesma perfuração, vai chegar até a rocha, porém na hora do cano você não vai colocar cano com cortes laterais, tá? Você vai colocar ele como? Cego, sem nada, ele é liso, ele vai até o pé da rocha. Porque o intuito desse tipo de poço não é pegar a água do lençol freático, que é o lençol freático é essa água que está no barro, areia e argila. Portanto, você desceu o cano, esse cano encostou lá no pé da rocha e você deixou isolado, jogou um cimento em volta e ficou isolado. Agora que vem o artesiano. Agora você vai mudar a ferramenta, você vai colocar o bits, a ponta do martelete. Imagine que você tem uma furadeira na sua casa e quando você vai furar uma madeira, é um tipo de broca. E quando você vai furar a parede, você tem que mudar o tipo de broca. Você tem que colocar uma broca com vidia na ponta. Por quê? Porque ela vai aguentar a areia, né? Ali é o material abrasivo e não vai desgastar. E outra, ela aguenta o impacto, pancadas. Tanto é que para furar uma parede, você vai lá na sua furadeira e vira uma chavinha que é o modo martelete. Ou seja, a broca está girando, mas ao mesmo tempo ela está girando e está batendo, ó. Porque se você colocar só para girar, ele não vai comer a parede. E no martelete, no poço, é a mesma coisa. Então ele tem que girar, mas ele tem que bater, tá? E como que é acionado essa broca? Não é igual lá na sua furadeira. Quando você está descendo as hastes dentro desse cano, que você vai chegar lá no pé da rocha para martelar, estas hastes são ocas. Passa ar, e é ar comprimido, ar de compressor, mas não é aquele compressorzinho caseiro, aquele pequenininho, muito menos de oficina. Esse tipo de compressor é um compressor grande, ele faz muito ar, muito volume e com muita pressão rápido. Esse ar vai passar dentro da haste, vai chegar lá na ponta do martelo e o martelo faz mais ou menos esse movimento aqui, ó. Ele faz isso daqui, ó. Ele tem a parte do martelo, ele tem o bits aqui, ele faz assim, ó. Ele dá um soco para fora. Aí ele perde a pressão, ele volta. Aí ele dá pressão e vai. Então isso está fazendo mais ou menos isso daqui, ó. Mostra aqui, ó. Ele está fazendo isso daqui, ó. Ele está fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Só que ele está girando, ó. E é por isso, quando uma pessoa ela pensa em poço artesiano, ela pensa no quê? Naquela água jorrando do poço. Mas ela não jorra sozinha. Existem os poços jorrantes
Existe, mas é muito difícil de acontecer e ninguém encomenda um poço jorrante, tá? É uma condição geológica de pressão do solo que a água espirra. Mas sempre quando um poço espirra água, não é o solo que fez espirrar a água, foi o ar do compressor, porque esse ar está sobrando. Ele acionou a ferramenta bateu, girou, né? E quando deu o veio de água na pedra, aí essa água que está ali tem que sair para onde? Tem que sair para a boca do cano, porque o ar está lá no fundo lá e está expulsando sujeira. Mas quando ele encontra água, ele expulsa o que? A água, tá? Então quando você está num poço que a vazão não é muito grande, eles fazem um sprayzinho fino. Agora quando é muita água, ele jorra mais. Isso quando o operador também, ele desliga um pouco o compressor, espera o poço encher um pouco d'água e liga de uma vez, daí aquele aguaceiro vem mais forte. Mas essa é a diferença do semi-artesiano para o artesiano. O problema é o seguinte, quando um cliente vai contratar um poceiro, ele contrata quem? Ele não sabe, ele fica doido. Então essas diferenças vão fazer você entender o que é um, o que é outro. Porque a teoria lá no papel, o que diz o mimimi de quem inventou lá, vai dizer o quê? Que um poço semi-artesiano é até 100 metros. Aí quando é artesiano é tantos metros. Olhe para o seu relevo da sua região, como o relevo é todo assim, ó. Como que você vai definir uma metragem exata de profundidade do solo se o planeta é todo assim, ó? Se aqui em cima é assim, lá embaixo também é. E o que é artesiano de verdade é o jorrante. O problema é que um poço jorrante você não compra, você não paga, você não encomenda, tá? Eu já fiz poço jorrante, que a água ficava saindo sozinho na boca do poço, um poço só de 19 metros, furado com broca rotativa. Como que você vai me dizer que isso daqui é um poço artesiano? Não é artesiano, artesiano é o poço que pegou água de dentro da rocha. Mas quem faz a classificação dessas coisas são pessoas que estão sentadas no escritório no ar-condicionado. Então eles estabeleceram essas regras que na prática não valem de nada. Porque na prática mesmo, o poceiro tem o poceiro que faz o semi-artesiano, tem poceiro que faz o artesiano. Por quê? Porque o tipo de máquina é a técnica de perfuração e da onde vai pegar a água do solo, entendeu? Se você pegar o mesmo martelo que faz o artesiano e você chegar num lugar que é mole, você não consegue realizar o poço. Então são técnicas diferentes em lugares diferentes, camadas diferentes. Por isso que semi-artesiano é uma coisa, artesiano é outra coisa. E poço jorrante é outra coisa, ele pode ser jorrante semi-artesiano ou jorrante artesiano.